Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo de arqueologia bíblica, arqueologia de Israel, arqueologia da terra da Palestina. Nós faremos a leitura de um texto bíblico que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículos 25 ao 31, que fala da invasão do faraó Sisaque, que atacou Jerusalém na época em que Roboão, filho de Salomão, era o rei de Judá, era o rei do então Reino do Sul. Nós temos diversas problemáticas que estão vinculadas a este relato. E todas elas nós iremos comentar, realizando a leitura do excelente livro de arqueologia bíblica, Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Um livro no qual a sua composição tem obras de diversos autores, inclusive o professor, doutor, arqueólogo brasileiro José Ademar Kaefer. Nós leremos o trecho em que é descrito as questões do reino, juntamente quando o professor escreve com Luiz José Dentris. Então, uma pesquisa feita a duas mãos acerca deste tema. Então, primeiro, vamos à leitura do texto. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 14, verso 25 em diante. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Realizamos a leitura do primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 14, versos 25 ao 31. O que a arqueologia, a pesquisa científica, tem a nos dizer sobre este fato? Então, vamos à leitura do livro Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Vamos ao capítulo que fala da consolidação dos reinos de Israel Norte e Judá. Especificamente faremos também leituras acerca deste fato. Este trecho do livro está em conjunto à sua escrita do professor José Ademar Kaefer e do professor Luiz José Dietrich. Do reinado do filho de Salomão, Roboão, nada sabemos. Já começa assim porque realmente não há nada na arqueologia, nada na historiografia, nada. Apenas o relato bíblico. A Bíblia narra que em seu tempo Jerusalém teria sofrido a invasão de um faraó egípcio. Na Bíblia, o faraó é chamado de Sisaque, mas nos achados arqueológicos, seu nome é
Shishak ou Shishak I. Essa invasão aconteceu de fato e está documentada em uma inscrição comemorativa numa parede do Templo de Amon, em Karnak, no Alto Egito, e também em um fragmento da chamada Estela de Shishak I, que foi encontrado em Meguido. Como é um evento comprovado pela arqueologia, é uma importante referência extrabíblica para ancorar a cronologia dos reis apresentados na Bíblia. E o fato de que os escribas do tempo do rei Ezequias e Josias, nos anos 700 e 600 a.C., ao elaborar a história dos reis de Judá e Israel, tenham situado a invasão de Shishak no reinado de Jeroboão I no Israel Norte, 926 a 905 AC, e de Roboão em Judá, 926-909 AC, é um forte indício de que esses escribas tiveram acesso a algum tipo de registro com os dados básicos dos reis de Judá e Israel. Esses registros podiam ser as fontes nas quais os escribas se basearam para escrever sua história, os anais dos reis de Israel e os anais dos reis de Judá. Então vamos lá. A tese historiográfica que diz respeito à exegese bíblica, a composição dos textos da língua hebraica, principalmente que diz respeito à época da monarquia, é o quase que unânime em colocar diversas evidências de que esses textos foram escritos entre os anos 700 e 600 antes da Era Comum, antes de Cristo. Então os escribas alocam a invasão do faraó, do rei Shishak, né, ou Shishak I, nesse período. Vamos continuar a leitura. Porém, esses anais dos reis eram somente pequenos documentos administrativos com as anotações sobre o nome do rei, de sua mãe, ano em que iniciou e terminou o reinado, batalhas, invasões, algum tipo de tratado, etc. Não documentos maiores, como grandes relatos e biografias. Isso só poderá ser feito a partir dos anos 740 a.C., quando esses reinos atingem um determinado grau de desenvolvimento econômico, político e cultural, que necessitará e possibilitará maior uso da escrita. Os pesquisadores concordam que a invasão realmente aconteceu, ou seja, a invasão em Jerusalém, a invasão nas terras judaítas, elas aconteceram. É isso. Mas há muita discussão sobre o que de fato aconteceu durante a invasão e quando a invasão aconteceu. Opa! Então temos um problema da narrativa com o que a arqueologia vai dizer em sua totalidade? Sim. A complicada cronologia da 11ª e da 12ª dinastias do Egito permite uma mudança de diversos anos para trás e para frente, nos anos de Shishak I. A campanha de Shishak I pode ser alocada em quase qualquer tempo da metade do século IX. Nossa, complicado isso. Parte da questão é causada pelo fato de que o texto bíblico está escrito que o faraó Shishak invadiu Jerusalém e pegou os tesouros da casa de Javé, os tesouros da casa do rei, e levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Porém, diferentemente do que a Bíblia diz, Jerusalém não aparece na lista das cidades atacadas e derrotadas pelo faraó. Claro, porque nós
que lemos conteúdo de arqueologia bíblica, sabemos que Jerusalém não tinha essa importância no século IX. Jerusalém passa a ter uma grande importância no século VIII, pós-invasão assíria em Israel Norte, o chamado cativeiro assírio, que não foi nem toda a população, foi 1/5 da população de Israel Norte. Isso são que os dados arqueológicos dizem, e os dados historiográficos. Então, Jerusalém não era uma mega capital importante, desenvolvida, bombando, com um mega templo. Aliás, nem evidências temos desse mega templo. Outro problema gigantesco. Então é por isso que para o faraó entrar tanto no território para pegar Jerusalém, sitiá-la, não faria tanto sentido, porque não era uma cidade importante. Então vamos continuar. Nem Jerusalém, nem a planície da Cefelá e nenhuma das cidades de Judá e dos filisteus é citada. Nenhuma dessas cidades e regiões parece ter sido atacada ou ocupada pelo faraó, o faraó Sisac I ou Sheshonq I. Não ocorreu. Não ocorreu. Isso só ocorreu na ponta da caneta, do tinteiro do escriba bíblico. Essas discrepâncias entre texto bíblico e a inscrição de Sheshonq I, partes da inscrição que não estão legíveis e a dificuldade de se estabelecer um roteiro da invasão estimularam muitos estudos sobre as inscrições. As principais conclusões dos estudos podem assim ser resumidas. Inscrições desse tipo foram feitas mais para engrandecer o faraó do que para prover fatos históricos. Visam glorificar todos os feitos do faraó e não necessariamente uma campanha específica. A lista topográfica com os nomes dos lugares não permite reconstruir nenhuma rota militar conhecida. As listas podem mencionar locais atacados, mas também outros que não foram atacados. Essas inscrições são baseadas em memórias militares e em listas com nomes de cidades. Por isso, devem conter informações úteis. Então essas são conclusões que vão se chegando. E aí, é claro que o fundamentalista, ele vibra nessa hora. É isso aí. Só que essas conclusões, de maneira alguma, respaldam o relato bíblico. Muito pelo contrário. Colocam o relato bíblico ainda um pouco mais em xeque. Porque isso era para glorificar o faraó, certo? E a cidade de Jerusalém era tão importante assim, que ele saqueou um templo e levou escudos de ouro, poxa, e venceu militarmente um filho de um suposto grande imperador. Poxa vida, não tem coisa mais gloriosa do que botar um relato desse na sua propaganda, certo ou não? Continuando a leitura. Seja como for, a maioria dos pesquisadores aceita que o faraó Sheshonq I conduziu uma invasão da Palestina. O certo é que Sheshonq I atacou as regiões do Israel Norte. O certo é que Sheshonq I, que é o Sisac, atacou as regiões do Israel Norte. Porém, não se sabe ainda por que ele o fez. Aceita também que a inscrição do templo de Karnak fornece uma espécie de roteiro da invasão e que a inscrição do templo de Karnak pode ser conciliada com o texto bíblico, embora nela não seja mencionado nenhum local de Judá e o texto bíblico não diga nada sobre uma invasão do reino de Israel Norte. O fato de a inscrição de Sheshonq I não incluir nenhuma cidade de Judá e dos filisteus explica-se pelo fato de que tanto Judá como os filisteus eram aliados e vassalos do faraó, como já vimos acima, ou seja, anteriormente, em capítulos anteriores, e por isso não foram atacados. Referência bibliográfica acerca disso
Tem duas aqui no livro do professor Donner, 2000, página 48, e Mário Livrenani, 2008, página 67. Ou seja, na verdade, Roboão era um vassalo do Egito, se caso tenha existido. E nós sabemos que em Canaã, durante muitas eras e séculos, houve vassalagem de diversos governantes de cidades e estados para com o Egito, vide o período Amarna e outros períodos. Sempre houve, por causa da questão comercial. Essa invasão, no entanto, foi muito conveniente para a redação de Ezequias e de Josias. Óbvio que foi. A troca do nome do lugar atacado, colocando Judá no lugar de Israel Norte, serviu para explicar porque não havia em Jerusalém meu amigo, e ninguém que se lembrasse de ter visto a abundância de ouro e os escudos de ouro de Salomão. O que todos sabiam é que havia ali somente uns poucos escudos de bronze. Sensacional! Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.